Nero Claudius. Nero Claudius César Augustus Germanicus, Nero Claudius U Caesar Augustus U Germanicus U, class name Saber, Seib, é o servo da classe Saber disponível para ser escolhido por Akuno Kishinami na Guerra do Santo Graal da Moon Cell em Fate Extra CCC. Ela é uma das servas de Hitsuka Fujimaru dos conflitos das Grandes Ordens de Destino Grande Ordem. Identidade: o quinto imperador romano. Ela tinha a reputação de uma notória tirana cujo governo era composto de esquemas e veneno, pois oprimia todas as forças religiosas, especialmente os cristãos, e o Senado romano durante o período de 50 a 60 DC. Acredita-se em uma teoria que o livro do Apocalipse foi escrito como uma reação contra essa opressão. Ela foi considerada na mesma luz que o diabo como a pronúncia hebraica assumida de seu nome como imperador, Nero César sendo pronunciado como NRVNQSR, equivale ao número da besta. Este nome e a besta da Babilônia referem-se à própria Roma e não é um pseudônimo dado a ela como indivíduo. História: o pai de Nero era Cneu Domício Enobarbo, primo do quarto imperador, Cláudio, e sua mãe, Júlia Augusta Agripina, era a irmã mais nova de Calígula. Porque o pai de Nero foi considerado um homem fraco, Nero foi impedido de suceder ao trono. Agripina acabou se casando novamente com o imperador Cláudio, tio de Agripina, e o convenceu a adotar Nero como seu herdeiro, levando Nero ao caminho de se tornar imperador por seus próprios desígnios malignos, mas iniciado pela devassidão de sua própria mãe. Agripina, por meio de sua trama e manipulação, pressionou Cláudia Otávia, filha de Cláudio e meia-irmã de Nero, a se casar com Nero. Os parentes de Nero se ressentiram de seu direito de primogenitura ilegítimo e as relações ficaram tensas. Nero tinha mais afeição pelas massas sem nome do que seus parentes. Durante sua juventude, Nero foi reverenciada como uma juíza muito competente que trouxe vários processos importantes com sua justiça e eficiência, embora Cláudio a tenha proibido de fazê-lo devido à sua pouca idade. Nero finalmente sucedeu seu padrasto depois que Agripina assassinou Cláudio no ano 54 DC. Ela foi entronizada imperadora aos 17 anos, o que teria sido extremamente difícil com suas origens. Depois de reivindicar o trono, Nero deu dinheiro a todos os cidadãos em comemoração. Ela então aboliu todos os impostos indiretos. Previsivelmente, o público adorou a generosidade de Nero. Nero tentou reformar um governo depravado e o Senado corrupto, mas suas reformas foram paralisadas e recebidas com hostilidade. Os conflitos com o Senado surgiram quando Nero tentou unificar o Império Romano com algumas províncias problemáticas. Em contraste, Nero ostentava uma enorme popularidade entre os cidadãos, graças às suas políticas generosas. Seu cuidado com a diplomacia fez com que as relações de Britânia em Roma melhorassem nos últimos anos, essencialmente tornando-a a pessoa que construiu a oportunidade para o nascimento da lenda do rei Arthur. Ela também foi muito elogiada pela Pérsia, o que levou Roma a ser considerada o país de Nero pela Pérsia após sua morte. Nero teve que brigar entre um senado corrupto e sua mãe predatória que fez políticas em interesse próprio. Agripina só via Nero como uma ferramenta para se tornar a mãe do imperador. Os conflitos com a mãe tornaram-se mais pronunciados neste momento. Como resultado, Nero contratou um assassino para acabar com a vida de sua mãe antes que ela pudesse lidar com um senado problemático. Mas o assassinato falhou, e a única coisa que ela pôde fazer foi cortar sua mãe publicamente, proclamando que sua própria mãe tentou envenená-la. O ano era 59 DC, esse foi o ano em que a reputação de Nero como tirano foi cimentada. Nero afirma que desde aquele dia, ela tem sofrido com dores de cabeça. Nero sofria de histeria crônica, resultado do uso constante de uma taça de prata. Nero foi envenenado quando criança. Para não desafiar sua mãe, ela recebeu o antídoto em conjunto. Quando sua mãe morreu, ela também levou o antídoto com ela para o túmulo, então Nero caiu em um delírio febril. A vida de Nero então sofreu uma mudança radical após sua ascensão. A esposa de Nero, Otávia, cometeu suicídio. Seu meio-irmão mais novo foi assassinado para garantir sua influência e depois levou seu único mentor, o filósofo Sêneca, ao suicídio. A morte de Sêneca afetou profundamente Nero, ela o considerava uma figura paterna. De acordo com Nero, ela disse a ele que o perdoaria repetidamente, mas Sêneca estava cético em relação à palavra de Nero e ele terminou sua vida na casa de Nero. Doeu a Nero que Sêneca não acreditasse em suas palavras. Através de suas ações egoístas, Nero era um monstro para seus parentes, mas ela ostentava popularidade entre as massas. Ela estabeleceu o Festival Nero em 59 ou 60 DC, que era uma conferência atlética que acontecia após as Olimpíadas da Grécia e acontecia uma vez a cada 5 anos. Ela abriu 3 campos para música, ginástica e equitação e participou abertamente dos eventos. Durante 19 de julho de 64 DC,
houve uma grande conflagração que ocorreu a ponto de reduzir Roma a cinzas. As vítimas foram contidas ao mínimo graças à resposta rápida e adequada de Nero como administrador, e ela ganhou imensa popularidade entre os cidadãos por cumprir minuciosamente suas promessas subsequentes. Essas medidas são altamente elogiadas como medidas eficazes que esgotaram os limites do intelecto humano, até mesmo pelos muitos historiadores que a criticam. Mais tarde, ela estabeleceu o teatro Domus Aurea projetado por ela mesma. Ela acabou sendo expulsa de sua posição durante uma revolta em 69 DC, liderada por Vindex na Gália. A princípio, Nero ignorou a situação, talvez ela ainda confiasse em Vindex, o incitador da rebelião. O mais provável é que ela estivesse sofrendo de desespero e desejasse que a situação fosse embora. 2 anos depois, Vindex incitaria outra rebelião e a essa altura o Senado já estava farto de Nero. O Senado ficou tão descontente com a má gestão da revolta de Nero que a chamaram de traidora e ela foi forçada a escapar de Roma. Nero estava convencido de que suas políticas populares e sua popularidade com o povo a protegeriam de ser forçada a abdicar do trono. No entanto, o público ficou em silêncio e não fizeram nada para protegê-la. O povo romano a abandonou, depois que ela dedicou tanto por eles. Ela reconhece que cometeu um erro de julgamento ao confiar nas pessoas. Ainda assim, Nero não se ressentiu deles, em vez disso, ela ficou triste com a falta de alvoroço. Foi meu maior erro amá-los de uma maneira que eles não conseguiam entender. Ela finalmente decidiu se matar, embora tal fim fosse considerado antidesportivo por ela. Ela parou muitas vezes, tendo chorado sobre como um artista tão magnífico pode desaparecer deste mundo, mas quando aqueles que a traíram se aproximaram, ela citou uma linha da Ilíada de Homero: ouça, agora atinge meu ouvido o pisoteio de corcéis de pés velozes, antes de finalmente esfaquear sua própria garganta com uma faca. Após o suicídio de Nero, um soldado delicadamente envolveu um manto ao redor do corpo de Nero, tarde demais. Isso é fidelidade, disse Nero. Essas foram suas últimas palavras. Aparência. Nero é frequentemente chamado de Rei de Saber, Acaceib, para distingui-la de outros saberes. Ela é uma jovem de cabelos loiros de estatura baixa, mas curvilínea, com pele pálida, cabelos loiros amarelados e olhos verdes-limão brilhantes. Ela se veste com um vestido vermelho e branco revelador com mangas compridas e bufantes, uma frente transparente, colã e botas douradas até o joelho. Nero normalmente amarra seu cabelo longo e esvoaçante em um coque complexo. Ela tem uma grande semelhança com outro saber, Rei Arthur, embora não haja relação de sangue entre eles. Rei Arthur foi dito ser uma fusão entre 2 indivíduos, um dos quais era o general romano Artorius, então alguma forma de ligação. Beleza autodenominada e travestida. Ela aparece em uma roupa de Papai Noel como Saber Santa, Save Santa, no segundo episódio Type Moon Movie Ace 2 Nada. Vestido de baile de rosa, Bara no Butuku, é o vestido padrão que Nero usa. Que normalmente aparece vestida com um vestido vermelho estilo militar com uma porção translúcida na frente da saia inferior. Ela afirma que o vestido em si não é transparente, mas ela está deixando as pessoas verem. Bondage Bridal Gon, Sokubaku no Anayomi Is, é a roupa de noiva de Nero em Fate Extra CCC ganhando o apelido de Bride Saber, Yomi Sei. Com uma roupagem totalmente nova, o Imperador das Rosas se envolveu em uma roupa branca pura. Devido à troca de roupa, sua atenção também mudou e seu estilo de combate sofreu uma variação de sua condição original. Até sua espada favorita, Original Fire, leu o clima e converteu sua lâmina de vermelho para neve prateada. Vestido de noiva sem algemas, Kai no Anayomi Is. Modern Costume Off Crimson, Shinku no Gendai Is, é o moderno vestido curto com babados de Nero. No design original de Takeuchi, ela tinha meia preta. Red Lightning, Akai Inazuma, é um traje tipo biquíni slim. Mythological Mystic Code of Emperor, Tenno Shiva Reis, é o último traje de Nero. Personalidade. Nero tem uma arrogância que parece mais do que compensar sua baixa estatura, sobrepondo-se muito à personalidade de Gilgame. Ela se abstém de perguntar o quão privilegiado Akuno se sente ao convocá-la, e concede a eles a honra de ser seu mestre. Ela sente que, como seu mestre, eles podem agir como seus iguais sem ter que usar honoríficos. Muitas vezes, quando é dada a opção de responder a ela, apenas uma única opção afirmativa é oferecida, em vez de permitir uma resposta negativa. Ela acredita que qualquer coisa que ela faça deve ser perfeita nos mínimos detalhes, como uma série de vitórias perfeitas para fazê-la se sentir no topo do mundo depois de exibir perfeição em sua esgrima. Se Akuno nega ser seu mestre, ela afirma que não consegue entender o que eles estão falando, acreditando ser alguma forma de humildade oriental. Ela se recusa a aceitar a resposta e declara que sua tolerância permite um único erro deles.
Ao relatar as classes dos servidores, ela cita algumas e depois afirma que as demais não têm importância. Apenas a classe saber tem algum valor, e como é conhecida como a melhor das classes, deve ser óbvio que ela é Nero. Nero tem uma definição diferente para o amor como ela o entendia. Segundo ela, seu tipo de amor era egoísta. Quando ela deu, ela esperava algo em troca, pois não era incondicional. Para Nero, o tipo de amor mais terno era estranho e incompreensível. Ela reconhece que tem um sistema de valores diferente do que as pessoas. O amor de Nero se esgotou oferecendo e dedicando tudo. Sua paixão queimava brilhantemente, sem se importar com a permanência. Nero amava seus cidadãos como achava certo. Mas, o amor que seus cidadãos ofereciam era diferente, e a diferença convidava a queda de Nero. Nero lamenta não poder compartilhar o amor que as massas abraçaram tão naturalmente. Porque ela não podia expressar seu amor de uma maneira que pudesse ser compreendida, ela não recebeu amor em troca. Embora essa mulher pudesse amar mais do que qualquer outra pessoa, ela não podia experimentar a alegria de ser amada. Suas expressões generosas de amor não foram suficientes para satisfazer seu povo. O pensamento de morrer sem que ninguém a amasse poderia ser uma das razões pelas quais ela hesitou em enfiar a daga em sua própria garganta. Ela se identifica como baixinha, mas afirma que isso não importa para determinar a superioridade. Como ela não se importa, ela acredita firmemente que os outros também não devem se importar e declara que nenhum comentário sobre sua altura, especialmente os termos petit ou short, deve ser feito. Ela acha que ser tratada como princesa é um insulto porque ela é uma mulher adulta e, em vez disso, prefere ser tratada como imperatriz por seus inimigos. Ela dá a impressão de um jovem valente em carmesim, e ela tem um porte e tom de voz masculinos, levando a Kuno a pensar que ela pode ter sido criada como um menino. Ela reconhece que a razão pela qual ela usa roupas masculinas não é porque ela está tentando projetar uma imagem imperial, mas porque ela realmente gosta de usar roupas masculinas. Enquanto sua atitude brusca e ações galantes implicam que ela valoriza o valor acima de tudo, ela realmente identifica seu núcleo como uma donzela devido à sua adoração pela beleza. Ela ainda não permite que o gênero influencie suas preferências e acredita que a verdadeira orientação de sua alma é meio a meio. Firmemente encaminhada no meio dos dois gêneros, ela pessoalmente acha admirável sua capacidade de ir de qualquer maneira. Ela se sente atraída por Akuno, independentemente de seu gênero, e eventualmente até declara seu amor por eles. Ela muitas vezes se refere ao seu mestre como pretor, que era um título concedido pelo governo da Roma antiga a homens que atuavam em uma das duas funções oficiais, o comandante de um exército ou um magistrado eleito. Ela desenvolve sentimentos por Akuno e revela sua verdadeira identidade para eles por esse motivo. Ela está preocupada com as conotações negativas que vêm com sua identidade e não se importa se ela é chamada de tirana ou prostituta da Babilônia por eles. Mesmo que ela não goste, ela simplesmente trabalhará duro para se tornar digna do amor de Akuno e tomar seu coração. Embora ela afirme ser capaz de suportar a dor, ela parece uma criança que está se esforçando muito para não chorar enquanto afirma isso. Artes. Ela sente que é uma artista antes de um imperador, realmente pensando que ela é o pináculo das artes e uma artista que rivaliza com o deus das artes Apolo. Citando isso como sua verdadeira vocação, ela possui várias realizações, como escrever e cantar músicas, pintar, esculpir, escrever, design de moda, arquitetura, atuação e trabalhos em metal. Ela preza mais o teatro, mas ainda se orgulha do resto de suas obras. Ela sente que somente através da arte pode expressar o que sente, pois acha difícil fazê-lo de maneira normal. Foi dito que em suas últimas horas ela expressou sua angústia por uma artista como ela ter que morrer. Sua principal preocupação era que seu ato de suicídio estava punindo o público ao fazer um artista tão magnífico desaparecer deste mundo. Ela é sensível a elogios e pode ser bastante fácil de manipular quando lisonjeada. Ela afirma ter sido popular, citando uma garotinha colocando uma coroa de flores em sua cabeça depois de retornar de uma batalha triunfante, embora isso tenha tudo a ver com ela ser uma imperadora. Ela reconhece que nem todos os seus trabalhos eram obras-primas, mas acha que alguns deles eram muito bons. Ela sabe que poucas pessoas apreciaram ou entenderam seus talentos artísticos, mas simplesmente sugere que seus críticos não eram avançados o suficiente para entender sua visão artística. Ela afirma que dominou tudo em nome da arte, então mesmo que ninguém os valorizasse, ela estava satisfeita apenas em tê-los feitos. Ela foi capaz de expressar seu amor por seu povo através de suas obras. Ela finalmente decidiu que ninguém entende o gênio, então, tendo se acostumado com a falta de compreensão do público em sua arte, decidiu que a fé em si mesma é suficiente. Apesar de sua humildade, ela não gosta de ser criticada e fará de tudo para proteger sua integridade artística.
Eles foram criticados por seus amigos, e uma vez lhe disseram: somos amigos e eu apoio seu governo, mas não consigo entender 80% de sua arte, por seu querido amigo Tácito. Ela quase o assassinou em uma explosão de raiva depois, mas conseguiu se conter. Ela costumava se apresentar para as massas em sua domus áurea, mas os espectadores frequentemente saíam no meio de suas apresentações. Ela ficou tão enfurecida com esse ato óbvio de desrespeito que ordenou que todas as entradas do teatro fossem fechadas, forçando o público a sentar-se durante toda a apresentação até que a cortina final caísse. Ela elogia a beleza acima de tudo, afirmando que meninos bonitos são bons. Meninas bonitas são melhores. Minha preferência singular é a beleza. Ela expressa grandemente o desejo de lutar contra espíritos heróicos gregos como Atalanta, por causa de sua beleza. Ela tem uma certa fixação em Heracles, fazendo com que ela crie uma lenda depois de estrangular publicamente um leão com um mata-leão na tentativa de imitá-lo reencenando suas façanhas. Enquanto ela estava tentando provar que seu próprio poder era tão grande quanto o de Heracles, seus cidadãos não se impressionaram com a exibição e tentar ver Heracles como um rival faz com que o protagonista pense nela como uma megalomaníaca. Ela sentiu que a conquista poderia ter sido superada por Acuno se eles estivessem em um coliseu público ao derrotar um grande número de inimigos raros. Ela gosta de um belo discurso, comentando que Acuno fala com poucas, mas belas palavras quando foi convocada pela primeira vez, ou isso ou ela está muito despreocupada com seu discurso lacônico. Imperador. Sua anedota característica é que ela era uma administradora para os cidadãos. Ela acredita que foi um imperador tirânico que feriu a vida de muitos e teve um fim feio. Ela não nega que essa seja a verdade de seu governo, mas também não se envergonha disso. Embora ela se arrependa de sua vida e dos momentos em que foi longe demais, ela sente que tudo o que importa é que ela foi fiel a si mesma em tudo. Ela não é de ceder às avaliações dos outros, mas ela valoriza as opiniões de Acuno. Ela não gosta de ser chamada diretamente de tirana, mesmo por seu mestre, e embora a afirmação seja verdadeira, ela prefere ser vista como um imperador sério, incapaz de separar negócios e prazer. Isso a deixa um pouco irritada, mas ela rapidamente se acalma quando sua posição é compreendida. Ela afirma que mesmo um imperador mal visto ainda é um imperador, e que ela defenderá seu mestre com orgulho como o melhor dos servos. Devido à sua lenda, outros, como Gavai, referem-se a ela como a prostituta da Babilônia, Babiron Fuxi, como um insulto. Ela tem muito orgulho de si mesma e de suas ações. Mesmo que ela não queira dar seu nome, simplesmente ser questionada sobre isso lhe traz grande felicidade. Ela afirma que é o prazer daqueles com naturezas régias dignificar as perguntas daqueles ao seu redor com respostas, e fica tão presa no clima que quase dá seu nome de nascimento sem nem pensar nisso. Ela sente que deve sempre falar com o ar de um imperador, falando de acordo com as expectativas de seus pais sobre ela na infância e como ela foi criada. Ela nunca teve permissão para falar abertamente desde que deixou a infância, e falar casualmente seria negar o que ela se tornou, jogando fora tudo o que ela se dedicou. Embora isso lhe permitisse recuperar sua humanidade, ela fala com certeza que esse dia nunca ocorreu e nunca chegará. Ela vivia um estilo de vida luxuoso. Ela expressa sua decepção com o cenário da arena subaquática, exclamando que a visão que ela oferece simplesmente se parece muito com o aquário que ela possuía durante a vida. Ela não tem interesse direto em ganhos monetários, mas admira as armadilhas da riqueza e acredita que o tesouro não pode ser ignorado. Habilidades. Em vida, Nero era um imperador megalomaníaco que se via como rival de Heracles. Uma de suas lendas conta como querendo provar que era tão poderosa quanto ele, ela estrangulou um leão, enquanto nua, na frente de um público. Embora Nero afirme que ela quebrou o pescoço, na verdade, ela só conseguiu fazê-lo desmaiar, o que segundo ela é vitória suficiente. No entanto, levando em conta que os ossos de um leão são bastante sólidos, juntamente com seu corpo esguio e esbelto, e que ela realizou essa façanha antes de se tornar um espírito heróico, não há dúvida de que Nero era um antigo lutador profissional. Ela normalmente não seria qualificada para a classe saber com seus parâmetros, no entanto, ela cuidou dessa parte de alguma forma graças ao seu privilégio imperial. Disse que os da classe saber são muito superiores aos outros servos. Assim, é óbvio que ela faria qualquer coisa ao seu alcance para se manifestar como tal. Ela seria mais adequada como uma serva do tipo comandante. Durante grande parte da Guerra do Santo Graal da Lua, Nero não conseguiu acessar seu poder total. Devido às deficiências de Akuno Kishinami como um pseudo-mago, Nero foi incapaz de manifestar toda a sua glória. Embora todos os seus parâmetros sejam um ranking extremamente baixo no início, com a ajuda de Aku e Touko Aozaki eles ganharam uma taxa de crescimento média. Ao realizar uma alteração da alma, Aku foi capaz de ligar as almas de Akuno e Nero.
Através de Akuno, eles são capazes de modificar os circuitos mágicos de Nero, de modo que, enquanto Akuno aumentasse sua classificação como mestre, eles seriam capazes de fortalecer seu vínculo invadindo cada alma e escolhendo o que melhorar. Esculpir seus corpos espirituais maximiza o fluxo de energia mágica do mestre para o servo. Seguindo o exemplo de Akuno, Nero também decide na quarta semana aumentar seu consumo de mana através de habilidades aprimoradas. Seu poder amadurece como resultado, mas ela ainda espera receber um dízimo de itens das mãos de Akuno. Combate. Ela empunha uma longa espada escarlate chamada Estus Estus, a chama original, Gensho no Rai Ezutuzu Ezutuzu, localizada como a Estus Estus, a chama embrionária. É uma espada carmesim feita à mão, feita de metal de meteoro, trazida com ela quando convocada na classe Saber por um mestre. Tem a seguinte inscrição gravada: Regnum Caelorum Egeena, o reino do céu e do inferno. Ela sente que é o instrumento final, e que as musas se curvariam diante do som que ele faz. Um Noble Phantasmon é o símbolo de um espírito heróico. Assim, usá-lo revelaria a identidade de Nero. Durante a maior parte da Guerra do Santo Graal da Lua, Nero se recusou a usar seu Noble Phantasmon devido a isso e à falta de um grande suprimento de energia mágica. Embora fosse utilizável com o tempo, Nero estava relutante em expô-lo naqueles que ela considera pequenos alevinos nas primeiras rodadas. Mesmo com essa desvantagem, Nero é surpreendentemente forte, sendo capaz de derrotar a maioria de seus oponentes que usaram seus próprios Noble Phantasms contra ela. Embora Rin Tosaka tenha inicialmente assumido que Akuno Kishinami e Saber haviam confiado em um Noble Phantasm realmente potente para derrotar Francis Drake e seu Golden In, aprender isso a fez repensar sua opinião sobre eles. Contra oponentes mais fortes, como Lu Bu ou Kushulai, Nero é muito superado, forçando Akuno a impulsioná-la com um feitiço de comando apenas para que eles sobrevivam. Isso é o suficiente para eles se manterem por uma rodada, tempo suficiente para a terminação forçada do Si.Ra.PH ser ativada. Na quinta semana, Li Shuven é considerado seu oponente mais forte até agora, devido à enorme diferença entre os dois. Mesmo quando Li Shuven se conteve enquanto lutava contra eles, forçando-se a usar apenas uma quantidade total de 3 golpes durante toda a luta, Nero mal consegue se defender dele. Com a ajuda de Rin, eles foram capazes de revelar a presença de Li com uma armadilha anti-spirit que anulou sua habilidade Cerebon Dark e o tornou invisível. Mesmo assim, Nero estimou que ela perderia muito bem no confronto final. Isso não se deveu à culpa de Akuno, que havia amadurecido o suficiente até este ponto, mas de Nero. Para derrotar Li Shuven, Nero precisava de sua força total, seu Noble Phantasmon. Quando Nero lutou com Gawain pela primeira vez, eles ficaram sem fôlego, tendo que agradecer a intervenção de Si.Ra.PH por suas vidas. Seu poder superou até as expectativas de Akuno Kishinami. Mesmo que Akuno e Nero tenham superado muitos inimigos poderosos, como Li Shuven e Lu Bu ou Kushulai e Arqueide Brunestud, Berserker, estava além de suas capacidades fazer um arranhão na armadura de prata de Gawain. Habilidades. Habilidades de classe. Magic Resistance, Serran que anula feitiços menores que consistem em cânticos de 2 versos ou menos. Não pode se defender contra Magecraft em grande escala, como Great Magecrafts e Ritual Cells. Como a própria Nero tem uma resistência insignificante à magia, a eficácia dessa habilidade é pateticamente baixa, mesmo para o padrão normal da classe Saber. Montando, B-Rank a habilidade de montar. Pode-se gerenciar a maioria dos veículos e bestas com habilidade acima da média, mas eles não podem gerenciar bestas do nível besta mística e besta sagrada. O campo de especialização de Nero é com carruagens, mas como sua bunda fica dolorida ao andar nelas, essa pessoa as evita quando pode. Enquanto ela é uma cocheira habilidosa que rivaliza a divindade Solar Sol, ela sente que não seria adequada para a classe Rider por causa de sua antipatia geral por eles. Habilidades pessoais. Enxaqueca, B-Rank uma maldição que foi herdada de seu local de nascimento durante sua vida mortal. Como resultado das dores de cabeça infligidas por essa condição, a eficácia das habilidades mentais diminui consideravelmente. Devido a ter essa habilidade, é difícil para Nero demonstrar perfeitamente até mesmo seu valioso talento para as artes plásticas. Privilégio Imperial, ex-rank com a própria pessoa afirmando que o possui, mesmo as habilidades que são essencialmente incapazes de serem possuídas por eles podem ser adquiridas apenas por um curto período de tempo. As perícias relevantes são equitação, esgrima, artes, carisma, tática e assim por diante. Nos casos em que o rank é A ou superior, mesmo aqueles que são um fardo para o corpo, como divindade, podem ser adquiridos. A compatibilidade entre esta habilidade e Nero, com sua alma apaixonada, é extraordinária. Pode-se dizer que é a vantagem injusta final, mas também pode ser chamada de uma forma de vaidade.
O imperador romano não era diferente dos deuses. Todas as habilidades convergiram para Roma, não, convergiram para o imperador. Se o imperador chamava branco de preto, então era preto. No entanto, mesmo assim, não se poderia adquirir competências sem base. Como saber era um polímata com ampla curiosidade, ela tinha experiência na maioria das habilidades. Digamos que um dia Nero decidiu: eu posso pilotar um jato. Não é nada, basta ajustar o avião de acordo com a altitude, não muito diferente da carruagem a jato que eu inventei. E assim, ela descobriria como pilotar o avião, mas por causa de sua falta de atenção e dor de cabeça, ela logo esqueceria o que aprendeu. Invictus Spiritus, 3 vezes, embora eu dê boas-vindas ao Sol Poente, arranque Invictus Spiritus, espírito inconquistável. Uma habilidade nascida da anedota dos últimos momentos do imperador Nero. 3 dias depois que Nero cometeu suicídio, um soldado romano a descobriu. O soldado sentiu que o fim de Nero foi lamentável e cobriu seus restos mortais com um pano, e naquele momento, disse que Nero abriu os olhos por um breve momento e agradeceu ao soldado romano. Nobres fantasmas. Seu Noble Phantasmon não está disponível para ela por várias rodadas na guerra. É a Estus Domusauria. Ela realiza 3 golpes poderosos e implanta sua espada no chão, ativando-a. É uma zona imperial absoluta que se assemelha a um reality joyride e permite ao proprietário realizar as suas aspirações. Ele aumenta os parâmetros do saber e nega a defesa do oponente, embora seu verdadeiro efeito como fantasma não seja claro. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!